Olha que legal, hein? Estamos chegando mais um cenário da bola para você. Como é que você tá? Tudo bem? Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tem prêmio, tem sorteio, tem transmissão. Sábado tem São Bento e Capivariano e ele tá aqui comigo de novo. Sei que sozinho você não dá conta, por isso eu tô sempre aqui. Nilson Duarte. Tudo bem com você, Nilson? Olá, Carlinhos, tudo bem e você? Vamos repercutir esta quinta-feira esportiva. Bora lá com mais um cenário da bola. Bora lá, roda a vinheta! Fique por dentro do que rola no esporte. Rádio Atitude Online. Debate futebol. A opinião que pesa. Que bacana, estamos chegando nessa semana que teve rodada do Brasileirão. Aliás, Brasileirão pegando fogo, né? Em cima da tabela, no topo, também na zona do rebaixamento. Corinthians venceu, Nilson. E o São Bento, hein? Perdeu em Indaiatuba para o Primavera. Precisa vitória contra o Capivariano, né? Precisa da reabilitação. O que nós vamos falar fora São Bento e Brasileirão, Nilson? Fora São Bento, fora Brasileirão, vamos repercutir aqui também neste fim de semana. Rápido destaque aqui para o nosso amador do Super Veterano. Foram sorteados os confrontos das quartas de final, tanto da Série Ouro, da Série Prata e da Série Bronze. Os confrontos da Série Ouro acontecem neste fim de semana, e aí no outro fim de semana, a Série Prata e a Série Bronze. Esse Super Veterano pega fogo, é bem legal. Eu estive ontem no sorteio, né, desses confrontos. Teremos, por exemplo, o Barcelona enfrentando o América já de cara nas quartas de final. Vale lembrar, quartas de final, jogo único, e aí a partir das semifinais, jogos de ida e volta, Carlinhos. Maravilha, vamos estar acompanhando, trazendo resultados, de repente algumas imagens e até gols para você aqui no nosso canal da Rádio Atitude Online. Programa Cenário da Bola, só começando por aqui. O Nilson, Brasileirão, hein? Teve rodada no meio de semana, São Paulo venceu, ganhou do Grêmio de 1-0 no Morumbis, um jogo que foi bem equilibrado. São Paulo conseguiu se segurar em mais uma vitória. Tivemos também a vitória do Corinthians na terça-feira, estreia do Ramon Dias com vitória, pé quente, hein? O técnico do Coringão, uma vitória importante, não sai da zona do rebaixamento, mas era confronto direto com o Criciúma, que também é um dos que brigam contra o descenso, né, para a Série B do ano que vem. E na quarta-feira, ontem, também, além do São Paulo, que eu já falei, o Palmeiras foi ao Nilson Santos e acabou perdendo do Botafogo por 1-0. O Botafogo agora lidera o Brasileirão com 36 pontos, Palmeiras tem 33, aí vem Flamengo, São Paulo, Bahia, Cruzeiro. Cruzeiro que é o próximo adversário do Palmeiras. Essa briga tá ficando bonita, né, Nilson? Tá bem bacana, né? O Campeonato Brasileiro tem essa característica, algumas equipes oscilam um pouco. Boa rodada para o Corinthians, precisava vencer, saiu perdendo e acabou buscando essa vitória. A torcida do Corinthians foi fundamental. Quando o Corinthians toma o 1-0, o torcedor vem junto, abraça o time e conduz o time. A torcida que conduz, que usa essa faixa é a do São Paulo, mas a do Corinthians também conduziu o Corinthians em busca dessa vitória. Na estreia do novo técnico, é o famoso fato novo, né? E a derrota do Vitória, com o perdão do trocadilho, a derrota do Vitória também ajudou o Corinthians nessa questão. Já começa a se colocar numa situação de sair da zona de rebaixamento na próxima rodada, o que é importante. Passo a passo, o Corinthians vem bem. O São Paulo, vitória importante, 12 minutos de acréscimo, quase que teve uma prorrogação no jogo do São Paulo, mas vitória justa. O Grêmio tem dificuldades, a questão de estar na zona de rebaixamento é complicada, e tivemos também a vitória do Botafogo, jogando no Nilton Santos. O Botafogo acabou vencendo o Palmeiras e embola tudo lá em cima, né, Carlinhos? Está sensacional, sou fã demais do Campeonato Brasileiro de Futebol. É verdade, viu? Embola tudo, e o Brasileirão agora tem aí essas rodadas no final de semana que também serão bem eletrizantes, né? Para o torcedor vai ser muito bacana, porque teremos, por exemplo, Palmeiras e Cruzeiro, o jogo no Allianz Parque, um jogo importante. O Cruzeiro vem numa crescente, né? O Cruzeiro vem embalado, aliás, no campeonato, com uma boa pontuação, buscando o G6,
Quem diria, né? O Cruzeiro buscando o G6 novamente. E na parte de cima eu já falei um pouquinho. Na parte de baixo, o Corinthians está ali, ó, junto com o Vitória, com os mesmos 15 pontos. É só o critério de desempate e mais uma vitória ou uma combinação de resultado de um empate do Corinthians que enfrenta o Bahia. O Corinthians já sai fora dessa zona de rebaixamento. Porém, o Corinthians tem... Hã? Jogo difícil contra o Jogo Bahia, difícil, né? Jogo difícil, porque o time do Rogério Ceni é um time ajustadinho e o jogo é lá na Fonte Luminosa, né? Então, como é que você viu a vitória do Corinthians que quase poderia ter empatado esse jogo, né? O Criciúma até abriu o placar, o Corinthians virou, foi legal, algumas jogadas que deram certo, com o Romero fazendo gol, o próprio Kaká, que foi o homem que desviou a bola do goleiro, o goleiro novo que estreou no Corinthians, muito bom, né? Que era do Flamengo. Hugo. O Hugo, muito bom goleiro, salvou o Corinthians também. E no finalzinho, o Cássio tá fora. É parceiro dele. O Fagner quase entregou a paçoca, Nilson. Foi sair driblando na área ali. O que você achou desse lance, hein? Juvenil, Cássio. O Fagner nessa, né? Pelo amor de Deus, pode fazer. Inclusive, tinha acabado de entrar no jogo, né? O Fagner, depois de um longo e tenebroso inverno, eu diria, ele não é mais o titular desta lateral direita do Corinthians. Tinha acabado de entrar, o Mateuzinho veio e tomou conta, né? Tinha acabado de entrar, quase fez bobagem, mas pra sorte do Corinthians, né? Acabou dando certo. O Hugo é um bom goleiro, ficou marcado no Flamengo por algumas falhas, mas é uma aposta interessante. O gol do Criciúma, por exemplo, ele não teve chance nenhuma. Veio de muito longe o arremate, mas teve desvio, enfim, não dá para colocar nenhum tipo de culpa no goleiro. São os fatos novos. O Corinthians foi buscar e precisava destes fatos novos e foi buscar mesmo fora de campo. Agora tem que ver se esse gás vai se manter. O Corinthians vai precisar manter um bom desempenho, eu diria que um excelente desempenho neste finalzinho de primeiro turno e no segundo turno para se manter. É pouco para o Corinthians, mas é o objetivo do Corinthians, eu diria, Carlinhos. Legal. O Corinthians que pega o Bahia no próximo final de semana, claro, precisa da vitória, porque está ainda na zona do rebaixamento com jogos a mais que os seus concorrentes diretos. Falando dos paulistas, vamos para o São Paulo. São Paulo já é o quarto colocado, já tem 30 pontos, encosta no Palmeiras, no Flamengo e está buscando coisas grandes nesse Brasileirão após a vitória de ontem frente ao Grêmio por 1-0, Nilson. Time ajustadinho, né? A gente já dizia isso há algum tempo, algumas semanas aqui no cenário da bola. O Zubeldia mostra que, de fato, é um estudioso que busca mudar algumas situações e consegue mudar algumas situações. Durante o jogo, no intervalo, São Paulo sempre vem com algumas mudanças, digamos assim, e é um time, repito, continuo colocando São Paulo no balaio dos que vão incomodar e muito lá em cima, e em alguma situação pode até vir a brigar por coisas bem grandes. O São Paulo se coloca hoje num patamar de brigar pelo título. O título, evidentemente, está aberto, o campeonato não chegou nem na metade, mas acho que essa parte de cima aí é o habitat do São Paulo nessa tabela de classificação. Repito, mostra que tem comando com a equipe, o Zubeldia, e ficou bravo o homem com os 12, 13 minutos de acréscimo. Ontem foi engraçada a entrevista coletiva. Foi muito engraçado, a penúltima ele chutou o microfone ontem também, mas o legal é que ele chutou o microfone, mas depois ele deu uma ajeitadinha, ela falou, tá ruminho aqui pro microfone, para não ter problema. Até porque São caro, Paulo, né, Carlinhos? É caro, né? Meu Deus, põe caro nisso, aquele microfone para captar o áudio do estádio, não é brincadeira não. São Paulo é o quarto colocado, pra gente fechar o tricolor aqui, o São Paulo vamos ver o que o São Paulo enfrenta na próxima rodada. Deixa eu colocar aqui na tabela. Estamos na 18ª, hein? Tá acabando o primeiro turno. Galera. São Paulo vai ao Mané Garrincha. Por que esse jogo no Mané Garrincha? É alguma coisa relacionada com grana? Juventude e São Paulo, Nilson. É o segundo, Juventude. O Carlinhos, não. Depois a gente pega a fama de ranzinza. O Juventude tá com uma campanha maravilhosa em Caxias do Sul. É muito difícil vencer o Juventude em Caxias do Sul. O jogo contra o Atlético Mineiro já aconteceu no Mané Garrincha e deve ser o mesmo pacote, porque assim,
Não teve um grande público esse jogo contra o Atlético Mineiro, foi 1-1. O jogo Juventude e Atlético Mineiro, memória é muito ruim. Acho que foi 1-1 esse jogo. Ou seja, já não perdeu, mas não venceu. E agora vai enfrentar o São Paulo numa mega rixa também. Eu pego um ranço de time que vende mando e torço contra. Tomara que o São Paulo vá lá e vença o Juventude. Eles largarem mão de deixar de prestigiar o torcedor que está em Caxias do Sul e vive o seu dia a dia para mandar o jogo em Brasília. Como é que o torcedor de Caxias vai para Brasília? Deve uns meia dúzia, né? Vai ter que ir de avião, não tem situação para isso, é complicado, né? Mas o São Paulo, então, enfrenta lá essa facilidade de repente, trazer 3 pontos e aí começar a brigar realmente pelo que você acabou de falar, por título e na parte de cima. Mas vamos ver como que tudo isso vai ficar, Nilson, depois que voltar Copa do Brasil e Libertadores da América. Porque aí vai ser elenco. Porque o São Paulo já perdeu o Alisson ontem com algum problema no tornozelo, né? Parece que teve fratura no tornozelo, né? Fratura no tornozelo, possibilidade de voltar só no ano que vem. Meu Deus do céu. É uma situação complicada. Algumas semanas de recuperação, muito provavelmente cirurgia. Algumas semanas de recuperação. Deve aí pelo menos 3 meses fora, e a gente já está em julho. Agosto, setembro, outubro, deve voltar na parte final do Campeonato Brasileiro e aí tem toda a questão física também. Então, complicada a situação. O Alisson é um cara que vai fazer falta. O São Paulo tem outros jogadores que podem fazer a função que o Alisson apresenta, mas vai fazer falta, sem dúvida alguma. Titular absoluto nesse time do São Paulo, um cara muito importante nesse elenco e no time também. O Palmeiras ontem foi ao Engenhão, né, Newton Santos, e acabou perdendo por 1-0 no detalhe, né? Como disse o Abel Ferreira, foram detalhes e o Palmeiras teve algumas chances, não conseguiu fazer o gol. Depois, no segundo tempo, entrou o Dudu e o Felipe Anderson. Queria que, se você viu esse pedaço, falar um pouquinho desses dois, e principalmente do Felipe, que entrou, né? E o Maurício jogou também, mas jogou pouco, né? E o Palmeiras não conseguiu vencer, depois de toda a polêmica, fizeram lá um boneco da Leila com a corda no pescoço, simulando coisas que extra-campo, extra-futebol. Perguntaram pro Abel, você acha que o Abel ia responder um negócio desse? O jornalista que pergunta isso pro Abel é meio maluco, corajoso, né? Eu acho que é sem juízo, não é nem corajoso. Você perde a chance de fazer uma pergunta interessante para o Abel para essa imbecilidade, né? É a rivalidade imbecil, dizendo que a Leila não é bem-vinda. Eram 2 bonecos, né? A Leila e quem mais? Eu via eram 2 bonecos, mas eu não consigo lembrar de que acho que é do Edinaldo. Acho que é do Edinaldo, do presidente da CBF, isso mesmo. Pendura lá no viaduto. O negócio é bobo, né? O negócio é bobo. A única... Para censura não me pegar, porque a vontade que eu tenho de falar é um termo muito mais pesado. Mas é bobo, uma rivalidade imbecil. E demonstra bem a capacidade cognitiva de quem faz um negócio desse. É verdade. É baixo. E aí, agora. E aí eu dou a cornetada também no jornalista, né? Tem a oportunidade de perguntar para o Abel algo sobre o jogo, um cara inteligente, um cara que escreveu o livro. Aí você vai perguntar do boneco pendurado lá. Fez bem o Abel de não responder. Falou, cultura, Brasil e falta de educação. Ele só falou isso, mais nada, não comentou mais nada. Ô Nilson, o Palmeiras fica na segunda colocação com 33, está na briga ainda, né? Teremos ainda todo o segundo turno pela frente e mais 2 jogos ainda nesse primeiro turno. O Palmeiras que enfrenta agora o Cruzeiro e mais um time que não vai ser tão difícil de vencer. Tô com a tabela aqui, vou abrir já. Ontem você chegou a ver o gol que o Palmeiras tomou. Eu achei que o Marcos Rocha falhou. Deveria estar marcando alguém, ou o Marcos Rocha, ou alguém da zaga, né? No caso, o paraguaio, o zagueiro, o Gomes do Palmeiras. Alguém deixou o Tiquinho solto lá, à vontade para fazer o gol, né? O Botafogo arrumou esse espaço ou o Palmeiras deu esse espaço? Falhas individuais, eu acho que rolou falhas individuais, falha do sistema como um todo, e algumas peças individuais não funcionaram bem no lance. Cabe destacar que o Tiquinho não marcava gol desde abril, mas é importante também, a gente tem aquela imagem do Botafogo
da amarelada, da pipocada do Botafogo no ano passado, mas é importante a gente, mais uma vez, frisar. É um time bom, é um time interessante, é um time que vai dar trabalho. E uma derrota no Newton Santos não é nenhum absurdo. O Palmeiras tem totais condições de, no segundo turno, e aí a gente já começa a pensar lá na frente, e o torcedor do Botafogo certamente está pensando lá na frente também, vai ser um confronto ali na antepenúltima rodada do campeonato e no Allianz Parque. E para mim, nessa situação, o Palmeiras leva a vantagem, mesmo tendo perdido o jogo. Se continuar assim, tudo equilibrado, vai ser mais uma final, o jogo de volta, Palmeiras e Botafogo no Allianz, ou em São Paulo, na próxima sequência, no segundo turno do Brasileirão. Palmeiras pega na sequência agora, Nilson, Cruzeiro domingo e o Fluminense no Rio na quarta-feira. O Fluminense, que tem só 8 pontos, é o lanterna absoluto do Brasileirão, e se continuar assim, ele vai precisar de 12 ou 13 vitórias no segundo turno para não ser rebaixado. Não tá tão difícil assim, né? Tá complicadíssima a vida do Fluminense, né? Complicadíssima. É o jogo vencível pro Palmeiras contra o Fluminense. Tem que pensar em vencer o Fluminense lá. Mesmo jogando no Maracanã. Mais difícil para mim, com todo respeito, é essa partida diante do Cruzeiro. O Cruzeiro a gente não sabe até onde vai o gás, né? Ninguém tá entendendo direito esse desempenho do Cruzeiro. E a gente não sabe até quando vai a falta de gás do Fluminense também. Esses dois jogos do Palmeiras passam por essas duas situações. Mas são jogos em que o Palmeiras pode buscar 2 vitórias e aí vai, né, complicar a vida dos adversários diretos aí. Vou dizer para você, o Cruzeiro tem um jogo a menos que Bahia, um jogo a menos que o São Paulo, e 2 vitórias ele vai encostar no Palmeiras. O Cruzeiro encosta no Palmeiras, tem 29 pontos. Com 2 vitórias, já viu, né? Então, o Cruzeiro vem numa crescente. Eu acho que vai ser um belo jogo no Allianz Parque. E tem alguém aqui em casa que tá louquinha para assistir esse jogo domingo, Nilson. Fez aniversário, eu apoio essa ideia. Adivinha, né? Quem? Eu apoio essa ideia, né? A Manu tá doida para ir para esse jogo, tô pensando seriamente, acho que eu vou dar de presente de aniversário para ela, viu? É um confronto de palestras, né? O Cruzeiro tem toda essa... Era a palestra Itália também, né? É verdade. Por falar em palestra, em setembro, nós vamos falar muito disso, 100 anos do Estádio Municipal Domênico Paolo Bettidieri em Votorantim, grandes comemorações, e o primeiro jogo profissional do Brasil foi o Palmeiras, né? Eu digo palestra jogando aqui contra o Savoia. Tem muita história a Votorantim, e você que é de Votorantim, de Sorocaba, sabe do que a gente está falando. Para quem não é história e é informação para você. Nilson, fechou o Brasileirão, que está bem equilibrado e vem bons jogos pela frente, né? Com certeza. Estou animado com a sequência do Campeonato Brasileiro. Vai ser bacana. É isso. Vamos falar do São Bento? O São Bento tem um compromisso importante, sábado, 3 da tarde, com transmissão aqui da nossa rádio Atitude Online a partir das 2, já microfones abertos por aqui, com informação e tudo que você precisa saber desse jogo. O São Bento precisa da reabilitação, porque uma vitória, uma derrota e 2 empates coloca o São Bento hoje no grupo 4, está na tela aí a classificação, na 3ª colocação. O técnico, inclusive, falou que agora tem que trabalhar e buscar algumas alternativas para buscar a classificação, Nilson. Esse é o objetivo. Tem que ser o objetivo do São Bento num grupo onde 3 se classificam diretamente e o 4º colocado ainda tem possibilidade. São Bento teve uma semana conturbada. Ontem, se você nos acompanha nesta quinta-feira, evidentemente, mas na quarta-feira, dia 17 de julho, até porque a gente não sabe quando é que a galera para acompanhar o cenário da bola, se for depois da meia-noite pode ser anteontem, então, para ficar mais claro, na quarta-feira, dia 17, o São Bento se desligou de 2 jogadores titularíssimos, eu diria, nestes jogos da Copa Paulista. O Venâncio, ele foi contratado por um time da Série D, e tivemos o desligamento do Felipinho, camisa 10 do São Bento. Horas antes, circularam fotos e cobrança por parte da torcida do São Bento do jogador atuando no futebol amador. Importante destacar que não aqui em Sorocaba.
E aí pega mal. Não é a primeira vez que isso acontece com o São Bento, mas o São Bento agiu rapidamente e desligou esses dois jogadores. O que significa estes dois desligamentos, pelo menos para mim? Mais trabalho para o Ademir Fezana. O Ademir Fezana teve 15 dias de intervalo quando o São Bento folgou. E, na minha concepção, no terceiro jogo, o São Bento não evoluiu, e agora perde duas peças no meio da semana. Então, certamente, aquele quase gabarito do São Bento, que vinha acontecendo em todos os jogos, na última partida, uma modificação, a saída do Mineiro para a entrada do Thiaguinho, agora, certamente, o São Bento virá com duas modificações em relação, no mínimo duas modificações em relação à derrota para a equipe do Primavera jogando fora de casa. Então, para quem não liga o nome à pessoa ou a pessoa ao posicionamento, o Venâncio era o camisa 9, não vai deixar saudades, na minha opinião, com todo respeito à sequência da carreira do Venâncio, que seja feliz, que busque o seu espaço, mas eu não consigo lembrar em todos os jogos do São Bento um lance de extremo perigo do nosso camisa 9, então, não sei, acho que não vai fazer muita falta. Já o Felipinho, mesmo com a derrota para o Primavera, eu vi alguma evolução, até por essa diferença de posicionamento que houve no último jogo com a entrada do Thiaguinho. Então pode ser um cara que faça um pouquinho mais de falta. Tomara que tenha alguém com as características de um centroavante que o Gabriel Venâncio não tinha, assim, não era aquele cara de fazer pivô, enfim, de cabeceio, aquele cara grande. Então tomara que haja no elenco, e a gente não sabe, porque ele foi titular 100% do tempo, e o Felipinho vai fazer falta, mas o próprio Thiaguinho pode fazer a função, com a volta do Mineiro pela direita também, enfim. Acho que esse trabalho do Ademir Fezana vai ser interessante durante essa semana, e o jogo já é depois de amanhã, né? Então, tá aí. Tá nesse sábado aí, o São Bento joga contra o Capivariano em Capivari. Lá o jogo é difícil, a torcida lá comparece, grita muito, leão, leão, leão. É o leão da Sorocabana, né, Nilson? Isso. Tô certo, né? Tá certo. E o São Bento joga, então, fora de casa. O Primavera, que é o líder do grupo e venceu o São Bento, meteu 4 no Bragantino, também temos que destacar a qualidade da equipe de Indaiatuba, vai pegar o Bragantino agora também em Indaiatuba. Se lá em Bragança Paulista, na terra da linguiça, foi 4-0, eu imagino que não vai ser difícil o Primavera vencer o seu jogo contra o Bragantino jogando na sua casa. Analisando a tabela, Nilson, o Primavera dispara, vai para 11 pontos, com uma possível vitória, aspas, né? O Rio Branco vai descansar, vai ficar no chapéu, descansa nessa rodada. E o São Bento tem a possibilidade de, com vitória, passar o Rio Branco, indo para a segunda colocação. Se fizer os 3 pontos, tem 5, vai a 8. Se empatar, continua na terceira colocação, e aí depois o Rio Branco vai ter o jogo para fazer. Quer dizer, o São Bento não pode pensar em outra coisa a não ser vencer. E com essa saída de 2 atletas aí, o Venâncio e o Filipinho, né? Isso. O São Bento tem a possibilidade, na pessoa do técnico, que é o Ademir Fezan, possibilidade e necessidade de fazer algumas mudanças. Então é hora de mudar alguma coisa, né? 2 peças pode alterar muito o sistema de jogo. E aí a oportunidade de mudar e, quem sabe, mudar também o estilo de jogo, melhorar o desempenho, né? O São Bento precisa melhorar um pouco. Por quê? Porque não está criando muitas chances e jogadas de ataque. Está criando muito pouco. E para você vencer jogos, você precisa propor o jogo, se segurar bem atrás, povoar o meio-campo, não perder o meio-campo e, quando tiver a bola, saber o que faz, né? Ou pelas beiradas, ou com infiltração, um facão, de repente, que o Venâncio não fez nenhum. Na velocidade com contra-ataque, ele nunca ganhou nenhuma também. Enfim, ficou devendo, como você disse. A gente não lembra do Venâncio, centroavante do São Bento. O Bambam, por exemplo. Até por um período aí, tinha gente com saudade do Bambam, que já estreou fazendo 3 naquela época, né? Por exemplo. Bambam, a estreia do Bambam, aí é difícil, né? A gente vai lembrar do Zé Roberto. O São Bento teve bons centroavantes, embora não seja historicamente um time que marque muitos gols, é importante destacar isso. Isso é histórico do São Bento, né? Não é de hoje que o São Bento não é um time assim tão fazedor de gols, mas tivemos, num passado bem recente, alguns jogadores, alguns centroavantes importantes
tenho a impressão que o Marcos Nunes vai acabar assumindo essa vaga no meio, até porque a mobilidade do Marcos Nunes não é mais a mesma. Ele vem de contusão, vem buscando esse posicionamento físico um pouquinho maior. Não acho. Você acha que ele é melhor, no caso de centroavante, finalizando ou pelas beiradas dando assistência? Então, porque ele faz gol também, né? Mesmo jogando pela beirada. Ele é muito inteligente, é um jogador muito inteligente. Não, eu gosto, e aí é minha preferência, tá? De centroavante mais trombador, mais posicional, cara que se posiciona bem de cabeça. Não é o caso do Marcos Nunes. Ele pode jogar centralizado, mas ele vai ser esse centroavante. É o famoso, hoje tá na moda, né? Não gosto muito de usar esse termo, mas é o famoso falso 9, né? Falso 9, Seria quem inventou isso, né? Não sei quem inventou. O Zagallo que inventou esse negócio, não foi? Não. Eu lembro do Zagallo inventar o 1. É porque é o meu jogador de meio campo número 1, enfim. Não acho... Se o São Bento tivesse esse jogador, e acho que não tem, tá? Porque em nenhum momento o Venâncio teve uma sombra nesse time do São Bento, então acho que na questão de características, o São Bento não tenha esse centroavante que eu considero o centroavante ideal, até para uma disputa de Copa Paulista, que é um negócio bastante físico. Talvez o São Bento não tenha esse centroavante, então talvez por isso eu acho que o Marcos Nunes vai acabar sendo centralizado. Para ele também não é muito ruim, porque a questão mobilidade, a questão 1 contra 1 o tempo todo dele com os marcadores, ele vem recebendo muitas faltas e a gente fica sempre nessa preocupação, digamos assim, na questão física do Marcos Nunes. Então acho que talvez essa seja a melhor solução, a solução mais lógica, vendo de fora, evidentemente, tá? Não estou escalando o time aqui, pelo amor de Deus, não tenho essa pretensão, mas tenho a impressão que o Marcos Nunes vem por dentro e aí sobra espaço do Marcos Nunes para o próprio Thiaguinho, que também pode fazer essa situação com o Thiaguinho, com o Mineiro, e aí do outro lado o São Bento, e aí ainda tem a questão do Felipinho, né? Então vai quebrar a cabeça. Eu ia falar do outro lado tem o Felipinho, mas eu não tenho o Felipinho do outro lado. Então são duas peças que faltam no São Bento para o jogo de depois de amanhã, do setor ofensivo, duas peças importantes. A questão da centroavância, se não tem alguém para de fato entrar e tomar conta da posição, pode ser que mexa nas pontas, e aí você perde nos três setores ofensivos, tanto na criação quanto nas beiradas e ainda nessa questão do jogador que joga por dentro. Olha, o Ademir Fezan deve estar com a cabeça quente nessa semana para a montagem do São Bento nesse jogo importantíssimo, né? Até para destacar também, precisa buscar a vitória mesmo jogando longe de Sorocaba. É verdade. E a gente viaja muito, né, Nilson, nas ideias e no tempo. Eu me lembrei do Anderson Cavalo, né, por exemplo, que é aquele centroavante que a torcida gostava. Por quê? Perdia gol, não era tão habilidoso, fez um gol maravilhoso lá no Nordeste aquela vez, mas é um brigador, é uma espécie de Rony no Palmeiras. Não é brilhante, mas deixa a zaga infernizada, entre aspas, né? Apavorada, porque corre para lá, corre para cá. E quem vai fazer isso muito bem vai ser o Marcos Nunes. Ele vai ser uma espécie de Rony lá no Palmeiras, só fazendo uma analogia aí, né? Uma ideia, porque ele vai deixar a zaga apavorada, porque ele é habilidoso, ele corre, se movimenta, eu acho que vai ficar legal. Ô Nilson, com essas duas saídas de jogadores, eu não sei o regulamento como é que tá, não tá na minha mão agora, permite, São Bento pode contratar mais 2 jogadores, né? Quer dizer, ele tem ainda uma margem para até mais jogadores, caso se classifique e tal, para reforçar o time, mas ele pode, nesse momento, trazer, de repente, um centroavante que se encaixe e que esteja à disposição no mercado, né? O São Bento não usou todas as inscrições da lista A e da lista B. Então o São Bento tem condições de inscrever jogador, mas é aquela coisa, né? É difícil encontrar no mercado, né? A gente está em julho, passou da metade de julho. Quem tinha que estar empregado, acho que normalmente já estaria empregado, então vai ser difícil. Pode acontecer essa busca, o São Bento, assim como vem acontecendo, né, com o próprio Venâncio que vai disputar a Série D, pode acontecer, mas acho que não vai ser um garimpo dos mais fáceis, não. Não vai. Mas há essa possibilidade.
Dá para ouvir o técnico do São Bento falando do último jogo, alguma coisinha? Porque ele achou que o time evoluiu. Nós não achamos isso. Vamos colocar na tela ou não? Coloca na tela, Carlinhos Nau. Vamos lá. Ademir Fezan fala sobre a derrota para o Primavera agora aqui no cenário da bola. Vamos acompanhar. É lógico que ninguém quer perder, né? Mas eu gostei muito do rendimento da equipe, da forma que se propôs a jogar. Foi o jogo que a gente mais teve posse de bola, na casa do adversário. O Primavera montou uma equipe muito forte, né? Se você pegar o meio para frente do Primavera, são jogadores que até outro dia estavam numa Série B. Então, uma equipe muito forte, na casa deles. E mesmo assim, a gente, até tomar o primeiro gol, a gente estava controlando o jogo com a bola, atacando mais com o adversário, marcando muito bem. E realmente, numa infelicidade, aí vem o mérito do adversário, da qualidade do adversário em fazer o gol, uma finalização fora da área. Mesmo assim, a gente ainda colocou a bola no chão, logo na sequência quase empatamos o jogo com o Filipinho, e aí vem o segundo gol, também numa falha nossa, a gente perde a bola no meio de campo, uma transição, também uma felicidade do adversário, numa qualidade de finalização. Mas a gente, mesmo assim, não deixou de jogar, foi para cima do adversário, procurou finalizar, né? Coisas que não aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Rio Branco, que apesar de a gente não ter perdido o jogo, mas um jogo que a gente finalizou pouco, né? Então você já vê uma evolução em alguns aspectos, mas a gente tem consciência de que já são 3 jogos sem vencer, que a gente precisa vencer, que a gente precisa sim evoluir, né? Melhorar muito nesse aspecto, principalmente de finalização. A gente tem que treinar mais isso, melhorar esses aspectos, por mais que tenha treinado. Então a gente tem essa consciência que a gente realmente tem que continuar numa evolução. Mas eu não posso dizer também que eu estou chateado, afinal a gente está numa zona de classificação, foi a nossa primeira derrota na competição, então agora é equilíbrio, pés no chão, confiança, pensamento positivo que vai dar tudo certo. Em relação ao Diego, o Diego está voltando de uma lesão, vale lembrar que o Diego, fazia 1 ano que o Diego não jogava, né? Então a gente tem que ter paciência, tem que ter calma, é um processo, já tinha falado isso. O Diego teve, depois do retorno dele, já teve 2 lesões, né? Então por isso que o Diego ainda não está conseguindo ajudar a gente, né? Só jogou até agora 15 minutos no jogo contra o Red Bull, mas é um jogador que já está recuperado, está em fase de transição e vamos trabalhar para o retorno dele o quanto antes, que eu tenho certeza que é um jogador que vai nos ajudar, tem uma história linda, muito experiente, a gente precisa disso nesse momento, então a gente acredita que ele vai nos ajudar ainda durante a competição. Ah, bacana. Olha, o técnico do São Bento, Nilson, você achou realmente que o time evoluiu um pouco? Porque o treinador na beira do campo, ele tem uma visão. É claro que a nossa visão, vendo na tela da TV ou do computador, também você tem aquela amplitude de movimentação e tal, mas o São Bento foi envolvido pelo Primavera, né? Por isso que acabou perdendo o jogo. Eu acho que se o São Bento evoluir um pouquinho, como o técnico falou, Ademir Fezan, o Primavera está bem superior, por isso venceu. Mas o São Bento precisa evoluir mais se quer alguma coisa nesse campeonato, né, Nilson? Assim, eu acho que o Ademir Fezan, ele não pode chegar e falar, olha, foi horrível, terra arrasada, não temos condições nenhuma de buscar essa classificação, de enfrentar o Primavera, enfim, vamos só cumprir tabela até o final do campeonato. Não dá para fazer isso. Sim. Mas eu também, eu assisti todos os jogos do São Bento, e claro que é para contar história, não tenho nenhum tipo de pretensão de ser didático na questão desenvolvimento de um time, mas para mim o São Bento não evoluiu nos 15 dias de treinamento e não evoluiu na minha concepção do jogo contra o Rio Branco para o jogo contra o Primavera. Falei aqui na segunda-feira, o São Bento jogou razoavelmente bem, tentando surpreender e propor o jogo até os 15 minutos do primeiro tempo. Ele cita falhas na questão dos gols de fato, essas falhas aconteceram, eu estou com o Ademir Fezan nessa análise, mas não acho que o time evoluiu, não acho que em nenhum momento, depois dos 15 minutos, teve qualquer tipo de situação que envolvesse gol ou que envolvesse perigo efetivo contra o time do Primavera. O Primavera foi superior, a vitória foi justa, na minha opinião, e eu me preocupo com essa questão da não evolução do São Bento. Às vezes, o destino ajuda. Quem sabe essas 2 peças que foram embora vão fazer com que o Ademir busque algumas
novidades nesse elenco do São Bento e o São Bento evolua. Mas, particularmente, e quem me conhece sabe que eu não gosto não torço contra, nunca vou torcer contra o São Bento, nunca vou torcer pro São Bento não evoluir, nunca vou torcer pro São Bento não vencer um jogo, mas eu não vi essa evolução. De verdade, eu não vi mais de uma vez o jogo contra o Primavera, assisti antes do cenário da bola da segunda-feira, depois do cenário da bola de segunda-feira assisti novamente o jogo e, sinceramente, eu não vi esse tipo de evolução. Mas também entendo o posicionamento do Ademir Fezan. Ele não pode trazer o São Bento como terra arrasada, e a gente também não pode aqui ficar tentando trazer um fato que a gente não enxergou. Quer dizer que eu tô certo, Carlinhos? Nunca quer dizer que eu tô certo, mas quer dizer que eu tô sendo sincero com a minha opinião. Não vi a evolução e torço para que essa evolução citada por ele apareça no próximo sábado. Legal. Ó, vou resumir minha parte, que o futebol é legal porque cada um vê de um jeito, por isso ele tem polêmica, tem muita coisa bacana, o futebol é mágico, né? Eu vi uma evolução porque o Bragantino engoliu o São Bento não viu a bola no primeiro tempo do jogo do Bragantino, né? E o Primavera é um time de qualidade. O que o São Bento pecou? Deu espaço na intermediária, de onde saíram os 2 chutes certeiros do canto para fazer os 2 gols do Primavera. Então ali aquela entrada da área precisou de jogador povoando ali, habitando aquele espaço, porque deram espaço e muita facilidade, e aí foi a falha coletiva. Deu espaço, o Primavera fez 2 gols. Depois o São Bento teve algumas mudanças, algumas mexidas, o São Bento meio que equilibrou o jogo, porque o Primavera com 2-0 também deu uma segurada, voltou, marcou, o São Bento até teve a bola, mas quando tinha a bola, tocava de um lado, tocava do outro, tentava pela esquerda, tentava pela direita, mas desorganizadamente. E aí não conseguia, né? Sem organização, sem jogada trabalhada pelos flancos ou pelo meio, um cruzamento bem feito, aí não teve jeito. São Bento teve pouca chance e o jogo poderia ter mais 90 minutos que o Primavera iria vencer, porque é superior, é o líder do grupo e pode vencer o Bragantino nessa próxima rodada de sábado e a 11 pontos e garantir a classificação. Cabe ao São Bento dar uma ajeitada com essas 2 mudanças agora que pode acontecer e tem que acontecer com a saída dos 2 jogadores aí e tentar um time diferente, uma maneira diferente, quem sabe alguns jogadores que deixaram a desejar voltam a jogar um pouco melhor e trazer um bom resultado de Capivari. É sábado aqui com transmissão do nosso canal a partir das 2 da tarde, 3 da tarde a bola rola e a narração é de Nilson Duarte, estaremos todos juntos com você, Nilson, por quê? Sozinho não dou conta. Segunda-feira, 2 da tarde. É isso aí. Segunda-feira nada, sábado. Sabadão. 2 da tarde. Até sábado, 2 da tarde, Nilson. Fechou por aqui o nosso cenário hoje? Fechou, Carlinhos. Forte abraço, ótima quinta, ótima sexta e sabadão estaremos por aqui. Valeu. Valeu, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta. Bom final de semana para todos nós. Se Deus quiser, com a vitória do Bentão. Até sábado.